Então, dando continuidade à nossa lista de pecados, vamos ler Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O primeiro livro de trás para frente? Isso, o primeiro livro de trás para frente. O último livro da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8. Então nós vimos as obras da carne em Gálatas 5, 19, 21. Agora nós vamos para a nossa segunda lista de pecados em Apocalipse 21, versículo 8. E aí nós vamos ver as pessoas que vão ficar de fora do céu. Pode ler, Lucas. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais e os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Muito bem. Então note bem que aí há uma condenação direta, né, para esse tipo de gente, né? Que é a condenação no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia fala da segunda morte, quer dizer, a morte espiritual. A primeira morte, que todos vão passar, tanto os fiéis discípulos de Jesus, quanto os incrédulos ou infiéis, é a morte física. Mas a nossa única opção é não passar pela segunda morte, que é a separação eterna de Deus e o castigo no lago que arde com fogo e enxofre. Então, para quem não sabe, o enxofre, ele puro, ele aumenta a intensidade da ardência do fogo, né? Então fala aí dos covardes, né? Em algumas Bíblias está os tímidos, né? Mas o que quer dizer isso? O covarde ou tímido, nesse sentido, não é a pessoa de personalidade tímida, né? O covarde ou tímido é a pessoa que não tem coragem de sofrer por causa do nome de Cristo. É a pessoa que não tem coragem de morrer pela causa de Cristo. Está vendo? Então a pessoa que nega a Cristo, que não tem coragem de sofrer, inclusive a morte pelo nome de Jesus, é um covarde, é um tímido, né? Então a pessoa que nega Jesus para continuar vivendo é o covarde, segundo as Escrituras, né? Não tem a salvação. O incrédulo é o sem crença ou fé. A pessoa decidiu não crer em Deus. Ela decidiu não ter fé em Deus, apesar de todas as evidências que a criação traz sobre o Criador. Porque o próprio universo em nosso redor testifica de um Criador, testifica de uma mente inteligente por trás de cada coisa criada que tem um desígnio, um propósito, uma função no universo, né? Então, se você pensar sobre a menor parte do seu corpo, talvez a sobrancelha, os cílios, tem uma função, né? Mas quem criou não foi a explosão. Então, a pessoa que é incrédula, ela peca. Por quê? Porque ela se nega a raciocinar sobre as evidências do universo que testificam do Criador, né? Mas o incrédulo aqui também, no contexto do livro de Apocalipse, é a pessoa que não quer ter fé em Jesus, porque a pregação de Jesus alcançou o mundo inteiro, baseado nos fatos da sua morte, da sua ressurreição e na evidência das suas testemunhas fidedignas, que preferiram morrer do que negar o que eles viram e ouviram sobre Jesus, né? Então, também aí na sua Bíblia ele fala do abominável, né? Aí na sua versão, na versão lida pelo Lucas, diz aqueles que cometem pecados nojentos, né? Então a pessoa abominável quer dizer o que é moralmente
ou espiritualmente impuro. A pessoa pensa em praticar o mal constantemente e é capaz das maiores atrocidades. O assassino é a pessoa que mata, né, a outra pessoa, né? O mentiroso é o que mente e pratica a falsidade, né? Vamos ler João 8, 44. João capítulo 8, versículo 44. Então nós temos um destaque sobre esse último pecado da lista de Apocalipse 21, versículo 8. Vamos ler João 8, 44 e entender a importância desse assunto. Quem quiser ler, pode ler. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Muito bem, então Jesus falou para os judeus hipócritas que queriam matá-lo: vocês são do diabo. O diabo é o pai de vocês e vocês querem satisfazer os desejos do diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou aonde? Na verdade. Ele matou Adão e Eva com a mentira, com o engodo, com o engano, causando-lhes a morte, a separação de Deus. E nunca se firmou na verdade. Então, quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque ele é mentiroso o tempo todo. Mentiroso e pai de todas as mentiras. Então, note bem que em Apocalipse 21, versículo 8, diz que a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, note bem que a ênfase recai sobre todos os mentirosos. Então, a mentira é um pecado que nós precisamos evitar, né? Não existe a mentira boa, não existe a mentira necessária, não existe a mentirinha santa, não existe a mentirinha de brincadeira, não existe. Tudo é mentira, tudo é filho de Satanás. Então quem mente não é filho de Deus. Quem pratica a mentira não é filho de Deus, né? É filho de quem? É filho do diabo. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, então você não pode fazer a obra do diabo. A obra do diabo é a mentira. A arma do diabo é a mentira. A prática do diabo é a mentira. Então, nós devemos abominar qualquer mentira. Então, existem verdades que podem ser difíceis de ser faladas. Então nós podemos procurar a melhor maneira de falar. Existem verdades que às vezes não convém serem ditas naquela ocasião, então podemos procurar uma boa ocasião melhor de falar, né? Mas a mentira para um servo de Deus nunca é necessária. Amém? Não temos desculpa diante da mentira. E a pessoa que mente, né, sobre uma coisinha, ela também vai mentir sobre coisas grandes e coisas importantes. Agora note bem que a mentira, ela é a nociva, né, em qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Ela causa um problema, porque às vezes a pessoa, né, acha que uma mentirinha não tem nada a ver, não tem problema, de vez em quando é um jeito de sair de uma situação, uma opção, mas não é verdade. Então note bem, que se você ligar para minha casa e a minha esposa atender, e você ouvir a minha voz no fundo dizendo: fale que eu não estou,
como é que você vai se sentir em relação à minha pessoa? Como é que vai ficar o nosso relacionamento dali para frente? Está vendo? Então a mentira, ela é desastrosa em toda e qualquer situação, em qualquer tamanho, em qualquer estágio. Por quê? Porque ela quebra a confiança. Ela quebra a confiança. Eu tenho um casamento de 18 anos. O dia que eu descobri uma mentira da esposa, ou a esposa descobriu uma mentira minha, como é que vai ficar esse casamento dali para frente? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Vai ser difícil. Vai precisar muito discurso para dar um motivo por que fez aquilo. Então a mentira, ela é de Satanás. Ela é satânica. Então a mentira não é boa em nenhum estado. Então você vê que às vezes a mentira não tem problema para quem conta, né? Mas para quem é enganado, né, ela prejudica às vezes e muito. Então é isso. Então o que nós temos para dizer é que realmente se você mentir, né, então você vai ser filho do diabo e não filho de Deus. Né? Então aí está a grande diferença entre pessoas que querem ser filho de Deus e o filho do diabo. O filho de Deus não mente, em situação nenhuma. Agora as pessoas acham difícil, quando a pessoa está no mundo, ela acha difícil viver sem mentir. Porque a mentira, a pessoa aprende lá desde criancinha, vendo os outros adultos mentindo, contando mentirinha, rindo por trás e outras coisas. Então a pessoa pega aquele hábito, mente olhando no fundo dos olhos de outra pessoa, né? Ainda dá um sorriso por trás e aí vai a vida. Então, mas né, se nós somos de verdade discípulos de Jesus, nós não vamos querer coisas do diabo com a gente. Então a mentira é filha do diabo. Então quem mente, pratica mentira, não vai ser jamais filho de Deus, mas sim filho do diabo. Então existe uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo mentem. Mentem o tempo todo ou mentem de vez em quando. Que é no final a mesma coisa, é mentira do mesmo jeito. Tá? Então vamos buscar ser pessoas que podem confessar que não mentem. Amém? Então eu lembro um dia, olhei para uma pessoa que eu estava ensinando essa lição e disse, eu não minto. E a pessoa olhou para mim e disse, seu mentiroso. Está vendo? Ela não conhece, ela não acredita. Ela não sabe o que é ser filho de Deus. Né? Amém? Então, vamos ler 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. 6, 9 e 10? Sim. 6, 9 e 10. Achou grande. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Muito bem. Pode ler o versículo 11, Lucas. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Note bem que o versículo 11 diz que as pessoas procederam daquele modo, mas foi possível o quê? Foi possível mudar. Foi possível deixar de ser injusto, adúltero, homossexual, efeminado, sodomita, ladrão, maldizente. As pessoas faziam isso. Mas quando o Evangelho chegou, elas foram
lavadas daquele pecado, lavadas daquela conduta. Foram santificadas. Começaram a viver da maneira correta perante Deus. Então você tem aí nessa lista, né, o pecado de adultério, não é isso? Os adúlteros, né? Não herdarão o reino de Deus. Então adúltero é quem viola a fidelidade conjugal, né? Então a pessoa que se casou, fez um compromisso com a outra pessoa, fez uma aliança diante das suas famílias, diante da sociedade, na lei civil, e de repente a pessoa, né, está tendo uma intimidade com alguém que não é o seu cônjuge. Isso é pecado, isso é adultério. Tá vendo? Adultério também é a pessoa, sem saber, às vezes se relaciona com alguém que é casado. Também é adultério. A pessoa que se separou e começa a ter um novo relacionamento também é adultério. Então os adúlteros não herdarão o reino de Deus, né? Então o adúltero é quem viola a fidelidade conjugal. Isso é um pecado notório no mundo corriqueiro, mas para Deus não mudou. O pecado continua sendo pecado, né? Aí na versão do Lucas falou sobre homossexuais, né? Na versão revista e atualizada, na verdade se usa duas palavras: efeminado e sodomita. Não é a mesma coisa. Efeminado é o homem que quer parecer mulher. É o homem que fala fino, é o homem que tem os trejeitos de mulher. E ele pode até chegar no ponto, né, de tomar hormônios para mudar o seu próprio corpo, né? Então ele gosta do estilo, né, feminino, enfim. Então é o homem que quer parecer mulher. Esse é o efeminado. Agora, sodomita é o homossexual ativo, que vai abusar desse que quer se parecer mulher. Tá vendo? Então seria o homossexual ativo, que faz o papel normal, mas na relação com a pessoa que quer parecer mulher. Enfim. Então, tanto um quanto o outro é pecado. É homossexualismo, como está na sua versão. Mas a diferença são os papéis neste relacionamento infame, que é o relacionamento imoral, né, da homossexualidade. Bem, como eles deixam de ser homossexual? Que muita gente fala que nasce assim. Eu também conheço um monte de gente que acha que nasce com tendência à bebida, ou tendência a adulterar. Eu tenho uma. Então, né, bem, quando o evangelho chega, não tem desculpa. A pessoa olha a sua condição e quer ser aquilo que Deus quer que ela seja, e não inventa desculpas para se manter numa vida de pecado, né? Agora o mundo, né, criou, né, uma ideia de que a pessoa nasce assim, de que, né, a pessoa, enfim, tem muitas desculpas. Mas o mundo é assim mesmo. O mundo está aí para quê? Né? Para destruir a família através do quê? Da homossexualidade. Né? Porque se você incentiva a homossexualidade, se acabam as gerações. Né? Não tem mais. Então, né, eu tenho 3 filhos. Se eles entrarem nessa, eu não vou ter netos. Acabou minha geração.
não tem mais, né? Então é uma aberração a pessoa gerar, né, um outro ser por uma relação normal entre homem e mulher casado e depois querer dizer que não tem nada a ver, que é homossexual, né? Não é, senão não tinha gerado, não tinha entrado nessa. Então não existe justificativa para o pecado, tá? Como nós devemos nos comportar, tipo, com eles? Bem, do mesmo jeito que a gente comporta com o bêbado, do mesmo jeito que a gente comporta com alguém que tem um problema de vício, algum problema de comportamento, pregando o Evangelho, né? Agora, nós nos associamos com o bêbado para beber? Não. Nós nos associamos com o imoral para ficar falando obscenidades? Não. Nós somos santos. Quando nós nos aproximamos, é para que eles vejam em nós a vida correta, a vida santa. Não a vida perfeita, que esse é só Jesus. Mas uma vida normal, dentro dos padrões que Deus quer que nós caminhemos, né? Então nós devemos, né, dar para essas pessoas o Evangelho. É um fato até interessante. Eu ouvi por aí que há um pastor famoso dentre os evangélicos, foi num programa de TV e abraçou, chorou alguém que era efeminado, homossexual, que mudou o corpo por causa dessa perversão. Mas, bem, os homossexuais eles não precisam de pastores, eles precisam de evangelistas. Porque pastores, presbíteros, bispos na Bíblia é para cuidar do rebanho de Deus. Então, os homossexuais não precisam de pastores no sentido bíblico. Porque pastores, presbíteros, bispos, no sentido bíblico, cuidam da igreja de Deus. Eles velam pelas almas dos salvos, dos convertidos. E eles vão estar na vida das pessoas salvas e convertidas. Agora, os de fora precisam de evangelistas que digam para ele sobre Jesus, que falem para eles sobre essa lista de pecados que a Bíblia diz, que chamem eles ao arrependimento e que preguem para eles o batismo para a remissão de pecados e uma nova vida em Cristo. É disso que os homossexuais precisam. Agora, quem precisa de pastores, né, presbíteros no sentido bíblico, é o rebanho de Cristo. Amém? Então nós devemos nos comportar normal, né? Claro, não aceitamos porque Deus não aceita. Não temos preconceito quanto ao homossexualismo. Nós temos conceito. E o conceito é de que infelizmente é uma perversão, né? Não é normal dentro do plano divino. Nós não devemos ver como normal. Alguma coisa errada aconteceu para que as coisas saíssem assim na vida da pessoa. O que nem sempre temos a resposta. Nós temos que ter misericórdia, e o ato de misericórdia maior é mostrar o caminho da possibilidade que a pessoa tem de mudar, né? Porque esse é o único caminho para a pessoa ficar bem com Deus e com ela mesma. Amém? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas aqui na lista, né, de 1 Coríntios 6, 9 a 11, fala também do ladrão, né? Então, é pecado roubar, né? Seja furtando ou assaltando, roubo, mesma coisa, né? Temos nessa lista também falando do pecado de maledicência, que é a pessoa maldizente, que fala mal dos outros, né? Geralmente fala mal dos outros por trás, e geralmente fala mal dos outros para destruir a reputação das pessoas com outras pessoas. E isso é pecado, né? Se temos que falar alguma coisa para alguém, precisamos falar
com a pessoa, para ajudar a pessoa, né? Enfim. E aí no contexto de 12 a 20, você vê que Paulo vai tratar de pecados, né? Tipo da imoralidade sexual, da prostituição, né? E ele vai falar também uma frase que o estômago são para os alimentos, né? E os alimentos para o estômago, né? Então nossa vida é para Deus e Deus para nós. Nós não podemos perverter as coisas e viver uma vida incoerente de prostituição ou de qualquer vício, né? Então ele diz aí que o corpo do cristão não é para impureza. O corpo do cristão é para o Senhor, porque o cristão foi comprado por um preço. Então nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Note bem a palavra corpo, né? Então, a pessoa não pode pensar assim: Deus conhece o meu coração, o que eu faço com o meu corpo é problema meu. Não é assim que as coisas funcionam. Quando você se entrega a Deus, você entrega corpo, alma e espírito. Se você não colocar o seu corpo sobre aquela água, os seus pecados espiritualmente não são lavados pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque é tudo a mesma coisa. Então o que uma pessoa faz com o seu corpo importa para Deus? Importa, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre a piercing, tatuagem, né? A roupa curta, ou, enfim, como que é